aqui com o Jornal Gente para trazer os números da pesquisa do Instituto Quest, Genial Quest, que foi divulgada agora há pouquinho, nesta manhã, sobre popularidade e simulações para as eleições de 2026. Aquelas pesquisas que vários institutos já fazem agora, traçando cenários possíveis para a eleição, a sucessão de Lula. Olha, nesse quadro traçado pela pesquisa Genial Quest, e mesmo sofrendo uma queda na sua avaliação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está à frente de todos os seus possíveis oponentes naquela simulação de segundo turno, caso a eleição fosse hoje, nas entrevistas realizadas pelo Instituto Quest. Essa pergunta é feita envolvendo possíveis adversários de Lula na eleição de 2026, como, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o cantor Gustavo Lima e o empresário Pablo Marçal, além de vários governadores que também tiveram aqui a sua popularidade aferida. Lula sempre tem ali, numa simulação, por exemplo, de primeiro turno, aquele percentual básico das candidaturas do atual presidente, 30%. E depois, o que vem depois é construído, por exemplo, no segundo turno. Lula tem 30% dos votos, depois Tarcísio com 13%, Gustavo Lima com 12%, Pablo Marçal com 11% das intenções de voto. Há também aqui simulações que foram feitas pelo Instituto Quest para segundo turno. Em todos eles, os possíveis adversários são derrotados por Lula. Tem um ponto interessante aqui. O pior desempenho de Lula seria contra o cantor Gustavo Lima. Nesse cenário, Lula teria 41% das intenções de voto. Se as eleições fossem hoje, Gustavo Lima, 35%. Os outros oponentes, envolvendo governadores, empresários, todas as possibilidades que são aventadas agora, têm menos do que esses 35% do cantor Gustavo Lima. Na explicação do Instituto Quest, isso aqui está muito relacionado ao nível de conhecimento do nome de Gustavo Lima, um grande artista popular, conhecido praticamente por todos os brasileiros, que num determinado momento soltou que, quem sabe, gostaria de ser candidato à presidência da República. Essa pesquisa do Instituto Quest também indica que, apesar dessa vitória, em todos os cenários, que indica o tamanho do conhecimento e também ainda da popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva, nas simulações anteriores, Lula tinha uma situação bem mais confortável, como, por exemplo, na possível disputa entre ele e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A diferença entre eles, da última simulação para a atual, reduziu-se em 9 pontos percentuais. Há também aqui uma queda na avaliação da gestão de Lula de forma geral, segundo a pesquisa do Instituto Quest. E aí, meus amigos, Pedro, Sônia, Cláudio, mais um cenário colocado por mais um instituto, indicando os dados com os quais o mundo político trabalha nesse momento. A queda da popularidade do governo federal, mas um nome muito forte de Lula, até porque, na esquerda, Lula segue reinando absoluto. Na direita, são várias as possibilidades, a definição ainda está muito longe, e é por isso que essas medições agora servem muito mais para se sentir qual é o perfil, o potencial eleitoral de cada nome lançado, do que de fato traçar cenários reais para a eleição de 2026. O Instituto Quest é sempre muito bonzinho com o PT, né? É uma espécie de pedido de desculpas essa pesquisa, em razão da pesquisa anterior mostrando o declínio da popularidade do presidente e do seu governo. Porque os adversários apontados nessa pesquisa são uma brincadeira, né? Porque o Gustavo Lima disse isso em tom de brincadeira, que quem sabe seria candidato a presidente. Não pode ser levado a sério, as pessoas nem sequer sabem disso. Né? Não há informação sobre isso, até porque essa notícia não foi de fato levada muito a sério no país. O governador de São Paulo está vendo a sua candidatura crescer, ele afirmando que não é candidato, que deseja ser candidato à reeleição. Portanto, assim, do ponto de vista dos adversários, a pesquisa traça cenários talvez improváveis, né? O único caso de candidatura que parece ser levada a sério
pela figura é o Pablo Marçal. Esse aí parece mesmo determinado a ser candidato. Mas os outros não. E pesquisa anterior, já realizada, por exemplo, pelo Paraná Pesquisas, apontou que Lula perderia, por exemplo, para Bolsonaro. Mas só que o Bolsonaro não pode ser levado em conta porque, neste momento, está inelegível. E como ele só tem inimigos nas cortes superiores, tanto no TSE quanto no Supremo, é improvável que ele reverta essa inelegibilidade. Mas um candidato apoiado por ele, com toda certeza, terá, apoiado claramente por ele, né? Terá com toda certeza um desempenho bastante preocupante para o atual governo. Não tem como compatibilizar politicamente, historicamente, bom desempenho eleitoral com um governo ruim, com um governo que é reprovado, né? Se o governante está sendo reprovado pelos eleitores, como esses eleitores vão reconduzi-lo, né? Então, enfim, está muito distante ainda, é claro, mas não tão distante assim que o governo não esteja preocupado e que as oposições também precisam afinal de contas, se concentrar no quem é que será o candidato, né? Quem será o candidato? Exatamente. Bolsonaro pode estar fora da corrida, mas é o nome forte e quem ele apoiar, né, vai ser o contraponto ao atual governo. Acho que fica claro também na pesquisa o declínio da popularidade do presidente Lula, que ainda é a figura carismática do contraponto ao bolsonarismo, vamos dizer assim. Só que está em cima da hora, gente. É ano que vem, né? Então, assim, os cenários vão se dizer. Vai ser um 2025 de correria absurda e absoluta. Até porque, por exemplo, figuras como o governador Tarcísio de Freitas, que vai bem, disse que não pretende ainda ser candidato a presidente. Pretende, sim, fazer mais um governo, né, nas próximas eleições. Mas esses cenários mudam. Ainda a gente pode falar do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também pode entrar nessa corrida. Então, assim, tem vários cenários para a gente compor e a gente vai ver um 2025 de muita briga, assim. A direita querendo o apoio de Bolsonaro. Pablo Marçal é uma realidade, né? Inclusive, já desponta aí nas pesquisas, como a gente bem descreveu durante as últimas eleições municipais, ele é um fenômeno. E vamos ver o que acontece. Vamos ver, porque ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem um dado interessante nessa pesquisa, Pedro, que é o seguinte. A pesquisa indica que, em todas as simulações de segundo turno, Lula ganha com maior ou menor vantagem. Indica que, nas pesquisas, na comparação com as pesquisas anteriores do próprio Instituto Quest, houve uma redução na vantagem do atual presidente da República e que a popularidade dele, de fato, está caindo em relação às medições anteriores. Então, para onde estão indo esses votos? Segundo o Instituto Quest, estão indo para indecisos, nulos ou brancos, ou seja, são votos que saíram de Lula e ainda não migraram para nenhum outro candidato. Podem mudar esses votos, podem migrar para o candidato da oposição ou podem voltar para o presidente Lula naquele momento em que ele tinha essa quantidade maior de votos. Isso tudo está sendo construído e vai depender basicamente do desempenho do atual governo na economia. No fim das contas, é isso que faz com que a fatura seja fechada, né? O Lula está muito diferente do que ele já foi em outras oportunidades, né, Thaís? Hoje ele tem uma primeira-ministra ali do lado dele que bloqueia a chegada de outros políticos importantes. Lula não conversa mais com os políticos como conversava no passado, e se diz que quem freia muito esses encontros é justamente a primeira-dama, que tem um cargo ali de levar demandas. Antigamente o Lula jamais deixaria a inflação chegar desse jeito se ele tivesse contato com as bases, como ele sempre teve, né? Hoje ele fica sabendo da taxa da blusinha quando está próximo ali da primeira-dama. As demandas são levadas por ela ao presidente. Então há uma distância muito grande, por isso que ele perde popularidade, controle do governo. Também tem uma mudança do cenário político brasileiro das outras vezes em que ele foi presidente em relação à autonomia que o parlamento ganhou. Em relação à direita, o que esse número mostra é o seguinte: primeiro, que não incluem mais o Jair Bolsonaro nas pesquisas, né? Tem gente que já deu de cara que Bolsonaro não será candidato. E até aqueles que não querem mais governo Lula deveriam pensar um pouco nessa possibilidade de não ter Bolsonaro na urna, né? Que ela é uma possibilidade real. E deveriam se articular já pensando, porque o PT, lá atrás, apostou nessa estratégia. Vocês lembram quando o Lula era preso? E quando o Lula estava preso e não podia ser candidato,
as pesquisas colocavam o nome do Lula como candidato, achando que ele poderia reverter a situação. Não conseguiu reverter para uma posição. Foi na eleição seguinte que ele conseguiu reverter. E aí a direita parece que está cometendo o mesmo erro que a esquerda cometeu lá atrás, né? De apostar em algo que pode não ser uma certeza no futuro. Essa convicção de que em algum momento Jair Bolsonaro pode ser liberado para disputar a presidência. Ele e Lula são as grandes lideranças do país. E aí, se ele não puder ser o candidato, quem vai ser o adversário do Lula? Vai dar tempo de construir essa candidatura? Como que vai ser feita essa articulação? É isso que me parece que está em jogo nesse momento. Pois é, tem uma questão também que é preciso a gente levar em conta, que é a aliança do governo Lula com o Supremo Tribunal Federal. O fato de nada se concluir, nada que eu digo do ponto de vista judicial, né, de Bolsonaro e do bolsonarismo, esse arrastar de correntes, né, que não para nunca, inquéritos intermináveis, a denúncia, quem sabe essa semana, não, vai ficar para a próxima, a denúncia não sei o quê, daqui que paute. Então, assim, o Supremo ajuda muito nisso, né, nessa insegurança da oposição, nessa instabilidade ou nessa relutância da oposição de fazer uma opção clara sobre quem será o candidato. Porque fica todo mundo na expectativa do julgamento do Supremo. As pessoas parecem ainda acreditar que é possível o Supremo ter uma atitude mais... enfim, que se espera de outras cortes, né? É improvável, né? Como eu disse, aí, com exceção daqueles 2 ministros que Bolsonaro nomeou, todos os outros são inimigos, se consideram e atuam como se fossem inimigos do Bolsonaro. Então, na medida em que isso demora a ser definido pela própria Justiça, a situação de elegibilidade do Bolsonaro ajuda muito também a indefinição de uma alternativa na oposição e ajuda muito o Lula a tentar se recompor aí do seu declínio. Eu concordo com você, viu, Cláudio? E acho que é difícil também você sair estimulando uma candidatura ao mesmo momento que você tem um líder ali que é extremamente popular, que está numa situação indefinida. Agora, o Supremo aprendeu também. Ele viu que prender Lula, jogou Lula lá para cima. Prender Bolsonaro nesse momento poderia fazer o mesmo. Por isso que o Supremo só fica atrasando esse julgamento e não dá um desfecho para o caso, assim como nós estamos acompanhando. Há a expectativa que seja apresentada a denúncia, mas depois da denúncia ainda vai ter todo aquele trâmite que nós conhecemos, o Supremo é competência originária, ou seja... Tem muita coisa para acontecer ainda e essas estratégias todas precisam ser clareadas e observadas. As pessoas não podem ficar achando que está tudo absolutamente normal e que não há interesses em decidir ou não decidir algo. Agora, a decisão em relação à candidatura de Jair Bolsonaro já foi tomada. Ele hoje está inelegível. Mas tinha sido tomada com o Lula também, voltar atrás. O Supremo pode voltar atrás. É verdade, mas a gente não há uma indefinição, há uma definição. Ele está inelegível, isso pode ser revisto. Sim. Mas a decisão existe. Pedro, mas tem recurso, Thaís. É isso que eu estou falando. A indefinição é a análise do recurso. A sentença não transitou em julgado. Mas mesmo assim, as tendências elas já estão colocadas na mesa. E há a possibilidade também de que isso caminhe de uma forma diferente no Congresso Nacional com o tal do projeto da anistia. O novo presidente da Câmara foi perguntado ontem, ele deu uma entrevista para a imprensa do estado dele, da Paraíba. Foi perguntado sobre isso e aí deu a resposta mais sabonete possível, né? Vamos conversar com líderes e entender qual é o clima para ver se a gente coloca isso em pauta ou não. Aliás, por falar no novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, já o encontro entre os dois e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 10 da manhã em Brasília. O repórter João Pedro Melo com mais detalhes dessa primeira conversa envolvendo o Executivo e os novos líderes do Legislativo. Não é, João Pedro? Bom dia. É isso, Thaís. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente está de olho, de fato, nesse encontro. Está marcado para as 10 horas da manhã, vai ser no Palácio do Planalto e vai, obviamente, apresentar as principais pautas de interesse do governo para o Legislativo. A ideia é antecipar a mensagem que vai ser enviada pelo presidente Lula na sessão de abertura do ano do Legislativo. Sessão essa que está marcada para as 4 horas da tarde. O presidente quer falar principalmente sobre o orçamento, que é o primeiro ponto que precisa ser aprovado até o final do mês de março. Também quer falar sobre aquele texto que altera ali o imposto de renda, né? Ou seja, a isenção para até R$5.000 e outras propostas de interesse do
governo, como a crise dos alimentos. Não tem nenhuma proposta específica sobre esse assunto, mas obviamente que o Congresso deve participar de alguma negociação a respeito desse tema nos próximos dias. Esse primeiro encontro será com os dois, com Hugo Mota e Davi Alcolumbre, e a expectativa então é de que seja, por enquanto, um encontro amistoso, mas obviamente falando a respeito aí dessas pautas. O presidente já disse para eles que não vai comparecer à abertura do Legislativo, isso porque vai participar da sessão de abertura do ano no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. As duas estão marcadas praticamente para o mesmo horário e o presidente tem outras agendas no Palácio do Planalto após esse encontro, essa reunião no Judiciário. A gente, claro, vai seguir acompanhando, promessa de um encontro um tanto quanto tranquilo entre os novos presidentes da Câmara e do Senado e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.